Olá, estudantes! Novamente estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar, a temática da aula é regência verbal. Muito bem. Para isso temos alguns objetivos, para trabalharmos hoje. Compreender a regência verbal com o uso de preposições. Compreender que na norma padrão exige-se a adequação da regra gramatical. Ok? Então, como nós temos esse tema, regência verbal. O que é regência verbal, professora? Antes da gente definir o que é regência verbal, vamos pensar em alguma coisa? Nós temos ali a Mafalda com as suas perguntas e as suas dúvidas, né? Assim como nós, como vocês alunos, como todos nós. Então, ela pergunta o que é regência e nós temos um exemplo ali. A regência, turma, é uma relação de complemento. Quem manda na oração? Quem manda é o verbo. Então, o verbo, ele sempre pede um complemento, ok? Então, por isso que nós temos aqui nessa oração, nós temos ali um destaque de verbo, objeto direto e objeto indireto. Mas vamos tentar pensar diferente, né? Sobre regência. A regência, ela vem para organizar. Organizar o quê? Organizar a oração. Organizar a frase, gente. Ela organiza. É a mesma coisa, galera. Por exemplo, temos lá o regente do coral. Vamos pensar assim? Ele não organiza as vozes? Cada voz no seu lugar, o soprano, o contralto, o tenor, cada um no seu espaço, cumprindo o seu papel. E para que tenha o significado e para que haja a harmonia dessa regência ou desse coral, nós estamos falando assim. Então, o maestro, ele fica lá, ele rege o coral. Aqui, trazendo para a nossa aula de hoje, nós temos o verbo. Qual é o verbo nessa oração? Destinava. O que nós temos após o verbo? O me. O que nós temos após o me? Ao curso de leis. Vamos pensar o seguinte: destinava-me ao curso de leis. Destinava a quem? A mim. A mim sou eu, ok? Então, destinava ali é o verbo. Já destacamos, ok? Beleza? Nós temos, após o verbo, nós temos o objeto direto. O que é o objeto direto, professora? O objeto direto é o que complementa o verbo, ok? Pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, complementa o verbo. O que é objeto indireto? O que quando ele pede mais complemento. Então, nós temos, destinava-me ao curso de leis. Destinava é o verbo, objeto direto é o me e objeto indireto é ao curso de leis. Próximo slide. Nós vamos falar bem da realidade de vocês. É um exemplo apenas para que vocês possam entender as próximas atividades. Verbo namorar. Quer namorar comigo? Quem namora, namora com alguém, ok? Então, esse verbo, ele vai pedir o quê? Ele não pede nada, ok? Ele é sem preposição, ele não exige complemento, turma. O verbo namorar exige complemento ou seja, exige complemento sem preposição. Exemplo, Alcione namora Kim. Certo? Certo. Professora, eu não acredito que fica sem sentido com. Mas vamos pensar o seguinte, turma. Você está com a sua namorada ou com o seu namorado ali ao lado. Então, você namora com ele. E tem mais alguém.
Então não faz sentido. Aí a outra pessoa que está ao lado, que é o namorado ou a namorada, por exemplo, vamos dizer assim, ele também namora com ela. Não, é somente você que namora. Então, namora Kim, Alcione namora Kim. Alcione namora com Kim. Não é aceito na norma culta. Lógico, você pode falar com o coleguinha na conversa, é livre para falar, namora com. Mas na escrita, turma, vocês têm que escrever corretamente. Quando vocês forem produzir um texto, então vocês têm que observar se o verbo concorda, exige ou não preposição. Muito bem. Vamos lá então. Se um verbo precisa de um complemento, é chamado de verbo transitivo direto. Transitivo direto. Não exige complemento. Pode ser classificado em transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, que podemos chamar de bitransitivo. Vamos para o exemplo. Meu desejo de abandonar a casa paterna. Qual é o verbo que está em destaque? Claro, abandonar. O verbo abandonar, ele é um verbo transitivo direto. E o que complementa esse verbo é o meu objeto direto, ok? Então, vamos para a próxima questão. O verbo transitivo indireto, ele é acompanhado de um complemento que se liga a ele com auxílio de preposição. Vocês se lembram das preposições? Então, preposições, e nós temos ali o verbo contar. Vamos ler a frase, mas não devia contar com o seu consentimento. Qual é a preposição após o verbo? É a palavrinha com, ok? Então, o verbo contar, ele é um verbo transitivo indireto. Por que ele é transitivo indireto? Porque ele precisa de um complemento e, além do mais, ele exige uma preposição. E aí, como o verbo é transitivo indireto, é claro que nós vamos ter o objeto indireto. Então, ficaria contar, verbo transitivo indireto, o com é a nossa preposição e o seu consentimento é o objeto indireto. Muito bem? Muito bem, né, galera? Próxima explicação que nós temos aqui. O verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, como podemos chamar também, é acompanhado de dois complementos. Ele pede dois complementos. Meu pai, essa frase aqui é lá do fragmento de um romance de aventura, ok? Meu pai, vírgula, homem circunspecto e prudente, deu a mim excelentes conselhos. Qual é o verbo dessa frase? É o deu, que está conjugado, o verbo deu. A mim, objeto indireto, porque é uma preposição. Excelentes conselhos é objeto direto. Ok, turma? Próximo slide. Nós temos, então, um verbo que se chama intransitivo. Por quê? É o verbo que não pede complemento. Ele já dá o entendimento por si. Exemplo, a agitação dos meus pensamentos terminou. Então, terminou, ali não existe complemento para nada. Quem lê essa frase entendeu perfeitamente que não precisa de mais explicação. O verbo terminou, podemos chamar então de intransitivo. Muito bem. Nós temos uma questão que é sobre o fragmento das Aventuras de Robinson Crusoe, do romance.
Temos então esse texto, vamos ler? Um dia que por acaso fui a hall, sem desígnio formado de levantar voo, encontrei o verbo, novamente lá, né? Encontrei lá quem? Um condiscípulo que estava para sair para Londres a bordo de um navio do pai. Convidou-me a partir na companhia dele e para melhor me decidi, empregou a linguagem usual dos marinheiros, isto é, que nada pagaria pela passagem. Fiquei tão entusiasmado que nem pensei em consultar meus pais, nem sequer dar-lhes notícias minhas. Entreguei tudo ao acaso e sem pedir-lhes a bênção, nem implorar a assistência do céu, sem dar atenção às circunstâncias, nem às suas consequências, meti-me a bordo do tal navio que ia para Londres. Ok, turma, nós temos aqui, nesse fragmento do texto, lá do romance de aventura, nós temos então o verbo encontrei, nós temos o verbo empregou, nós temos o verbo entreguei e o verbo dar. Os verbos em destaque no texto são, nós podemos classificar que eles são verbos transitivos direto. Lembra o que é um verbo transitivo direto? Ele pede um complemento sem preposição. Verbo intransitivo que na oração ele já dá um sentido completo. Verbo transitivos indiretos que pede preposição. O que vocês vão fazer nessa questão? Vocês vão observar o verbo e vão observar se após o verbo ele está com preposição ou sem preposição. Se o verbo ele já tem um sentido completo ou não. Então vocês vão assinalar essa questão. Uns minutinhos para vocês responderem.
Vamos para a resposta? É claro, né? Os verbos que estão em destaque são verbos transitivos diretos, porque não tem preposição, ok? Próxima questão. Vamos ler? Um dia que por acaso fui a Hall, sem desígnio formado de levantar voo, e encontrei lá um condiscípulo que estava para sair para Londres a bordo de um navio do pai. Convidou-me a partir na companhia dele e, para melhor me decidir, empregou a linguagem usual dos marinheiros, isto é, que nada pagaria pela passagem. Fiquei tão entusiasmado que nem pensei em consultar meus pais, nem sequer dar-lhes notícias minhas. Entreguei tudo ao acaso e, sem pedir-lhes a bênção nem implorar a assistência do céu, sem dar atenção às circunstâncias nem às suas consequências, meti-me a bordo do tal navio que ia para Londres. Muito bem, turma. Os termos em destaque classificam, agora são os termos, não são mais os verbos, ok? São os termos. Os termos em destaque classifica como objeto direto direto e indireto ou objeto indireto. Pensa lá, pensa naquilo que eu falei. Se esse verbo, ele vem seguido de preposição ou não? Ok, letra A, pessoal, objeto direto, ok? As expressões que marcam lá no texto se referem ao objeto direto. Muito bem, vamos ler mais um texto para fazermos mais um exercício.
Um dia que por acaso fui a Hall sem desígnio formado de levantar voo, encontrei lá um condiscípulo que estava para sair para Londres, a bordo de um navio do pai. Convidou-me a partir na companhia dele e para melhor me decidir empregou a linguagem usual dos marinheiros, isso é, que nada pagaria pela passagem. Fiquei tão entusiasmado que nem pensei em consultar meus pais, nem sequer dar-lhe notícias minhas. Entreguei tudo ao acaso e sem pedir-lhes a bênção nem implorar a assistência do céu, sem dar atenção às circunstâncias nem às suas consequências. Meti-me a bordo do tal navio que ia para Londres. Os termos em destaque classificam em objeto direto e indireto ou objeto indireto. Veja lá, observe bem esse complemento do verbo e classifique e marque a alternativa correta. Se você marcou a resposta letra C, objeto e indireto, parabéns, você acertou. Vamos fazer a próxima questão, questão de número 4. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me, olha só o verbo, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me via entusiasmado. Nessa questão, eu quero muito que vocês copiem o sujeito da oração destacada. Vocês sabem como encontrar o sujeito, ok? Agora, na letra B, vocês devem transcrever o predicado. Achando o sujeito,
vocês transcrevem o predicado. Na letra C, nessa oração que termos completa o verbo dar, ok? Então, você vai pegar o seu caderno e vai fazer essa anotação no seu caderno, fazendo essa classificação da oração.
Ok, vamos para respostas? Nós destacamos então o sujeito dessa oração, meu pai, homem circunspecto e prudente. O predicado é aquilo que sobrou da oração, ok? Nós temos como deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos porque me via entusiasmado. Nós temos então na letra C, que termos completa o verbo dar? É claro, são dois termos ali, excelentes conselhos e para me dissuadir dos projetos porque me via entusiasmado. Se você analisou dessa forma, você acertou. Ok, vamos para mais um fragmento, esse fragmento bastante conhecido já, porque já li, né? Mas nós temos ali o verbo deu-me. Essa preposição, o me ali, ele faz parte dos pronomes pessoais, ok? Pronomes pessoais, se lembram? Então, é disso que nós vamos falar agora. A questão é, meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos porque me via entusiasmado. Reescreva o predicado. Predicado vocês encontraram lá na atividade anterior, substituindo o pronome me por outro pronome correspondente. Faça a adaptação necessária. Alguns minutinhos para vocês resolverem essa questão.
Ok, vamos à resposta? Então ficaria assim, turma. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu a mim. Lembra que eu trouxe um exemplo desse lá no início da aula? Deu a mim excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me via entusiasmado. Agora nós temos um quiz aqui para nós refletirmos. Ao reescrever o predicado, que alteração você percebeu em relação ao uso do pronome? Letra A. Não foi necessário acrescentar uma preposição ao pronome. Letra B. Foi necessário acrescentar uma preposição ao pronome? Rapidinho aí a gente já vem com a resposta. Resposta correta, letra B. Foi necessário acrescentar uma preposição ao pronome, como vocês viram lá na frase. Nós temos aqui, então, uma tirinha que diz o seguinte: era uma vez... Espere, o que foi? Esse livro foi um best-seller. O autor foi premiado e entrou na lista de todos os jornais. Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa. Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. E esse livro virou filme. Podemos assistir ao vídeo. Questão para vocês resolverem. Analise a última tirinha. Observe a regência do verbo assistir. Encontraram lá? O verbo assistir.
Calvin usa corretamente a regência do verbo? Sim ou não? Porque como que ficaria correto? Então, vocês analisem e pense que esse verbo, ele exige preposição e a conjugação correta. Vamos à correção? Ok. Sim, apesar de haver uma forte tendência para a omissão, quer dizer, tirar fora, né, ali, da preposição a, eliminar, na linguagem coloquial, segundo as regras gramaticais, o verbo assistir deverá ser conjugado com a presença da preposição a, com esse sentido. Assistir a ou assistir ao. Eu assisto ao filme, ok? Próxima questão.
O verbo namorar é transitivo direto. Nós vimos lá no início da aula. Ou seja, não pede preposição. Qual das alternativas é correta? João namora Ana ou João namora com Ana? Lembra-se que não pede preposição. Então, a resposta correta é a letra A. Ok? João namora Ana. Próximo quiz. Os verbos obedecer e desobedecer são transitivos indiretos, diz a regra. Exige a preposição A. Qual seria a resposta correta? Letra A. Obedeço aos regulamentos ou obedeço os regulamentos? Muito bem, turma. Vamos pensar, a resposta seria obedeço aos regulamentos, ok? Obedeço aos regulamentos da escola. Sempre eu vou dizer obedeço aos regulamentos. Obedeço os regulamentos é da oralidade. Na aula de hoje, turma, compreendemos a importância da regência verbal no uso da norma culta, ou seja, para que vocês produzam um texto bem elaborado. E o verbo pode ser intransitivo, que tem sentido completo, transitivo direto, sem preposição, transitivo indireto, com preposição, transitivo direto e indireto. Muito bem, turma. Finalizamos a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas e até a próxima aula. Tenham bons estudos.